E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio. Vamos que vamos. É isso aí. Bem, desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e nossa querida cidade imperial Petrópolis. Isto são os 6 municípios que nós estamos pela Tech Cable ou pela Speed Fiber. E claro, estamos para o Brasil e o mundo pela internet. Obrigada a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo site tv616.com e pelo YouTube TV Correio da Manhã. Bem, o assunto do dia em Petrópolis, infelizmente, é o incêndio na garagem de ônibus da Petroita na Coronel Veiga, aqui na cidade. Quem não é daqui, nós estamos na região serrana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira e, graças ao bom Deus, não houve registros de vítimas. Enquanto a gente vai dando as informações, vão rolar alguns vídeos do incêndio, tá? Segundo os bombeiros, cerca de 90 ônibus pegaram fogo na garagem da Petroita e da Cascatinha, que operam linhas do transporte público da cidade. As duas empresas dividem a mesma garagem. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, afirmou que há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. Polícia e Corpo de Bombeiros, no entanto, não confirmaram essas suspeitas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Equipes foram enviadas para o local e o incêndio foi controlado por volta das 3h20 da manhã. A Petroita e a Cascatinha informaram que vão operar em caráter de emergência nesta terça-feira. As empresas informaram que ainda não conseguiram apurar os prejuízos provocados pelo fogo. Um plano de contingência foi montado para garantir a prestação do serviço. Tem uma foto aí do ônibus, de todos os ônibus queimados. De a produção deixar a foto aí. Olha, tem aí foto dos ônibus queimados. Tem uma nota da Prefeitura de Petrópolis que diz o seguinte: a Prefeitura de Petrópolis acompanha os desdobramentos do incêndio que atingiu a garagem das viações Petroita e Cascatinha nas primeiras horas desta terça-feira. O Governo Municipal e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP3, exigem apuração rigorosa sobre as causas do incêndio. Bem, ainda em nota, a Prefeitura de Petrópolis autorizou o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, a buscar todos os meios necessários para garantir o atendimento à população. A medida se dá após o incêndio de grandes proporções que atingiu a garagem das viações Petroita e Cascatinha na rua Coronel Veiga nas primeiras horas desta terça-feira, dia 9. As duas empresas atendem a mais de 40% das linhas de ônibus de Petrópolis. A Prefeitura também anunciou que irá acionar o Ministério Público para que haja rigorosa apuração sobre as causas do ocorrido. Então, nós só temos a lamentar porque a população, 40% da população, já que as linhas representam este número, e aí ficaram sem transporte público e realmente é muito triste tudo isso, porque os ônibus já tinham problemas, quebrando, atrasando, enfim, todos já conhecem os problemas. E agora não tem mais os ônibus. Mas, enfim, vamos aguardar a apuração do Corpo de Bombeiros, da polícia, de quem for de direito, e vamos trazendo para você aqui o que for desdobramento destas operações. Agora vamos falar também um assunto muito sério, mas aí já é nacional, porque cresce o número de infectados pelo vírus sincial respiratório. Vírus sincial respiratório, é isso mesmo, no país. Nas últimas semanas, o vírus foi responsável por 48,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Vamos conferir na reportagem de Daniela Gomes.
A Fiocruz emitiu um alerta para o aumento dos casos associados ao vírus influenza A e B em diversos estados. Dados mais recentes apontam que o vírus sincicial respiratório VSR tem atingido principalmente a população infantil. O pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, destaca a importância de as pessoas ficarem atentas aos sinais de gripe que as crianças estão apresentando. Então é extremamente importante que a gente mantenha um olhar atento, que os pais responsáveis, estejam bastante atentos, aos sinais de problema respiratório da nossa criança, tá ali com o peito chiando, tá com a respiração um pouco deficitária, com dificuldade um pouquinho de respirar, está apresentando algum incômodo, leva para o pediatra, leva no posto de saúde, faz o acompanhamento mais próximo aí para poder ter o melhor acompanhamento médico possível para evitar um eventual quadro mais grave. O infectologista Dalci Albuquerque reforça que quanto mais pessoas se imunizarem pelas vacinas da gripe e da Covid-19, menos o vírus circula entre a população. Quanto mais pessoas imunizadas, menos o vírus circula, porque na melhor das hipóteses, mesmo que a pessoa adoeça, a carga viral dela é menor. Portanto, a possibilidade dela infectar outra pessoa e essa outra pessoa infectar outra, criar uma cadeia de transmissão, é bem menor. Então, por isso é que é importante que o maior número possível de pessoas sejam imunizadas. Todas as vacinas contra a Covid-19 e a influenza estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde do SUS. Procure o calendário vacinal da sua cidade e se proteja contra esse vírus. Aí, as informações, então você que tem criança tem que ter muita atenção, porque cada vez vai surgindo aí mais um vírus, é complicadíssimo. Pedir a produção só para me dar aí a próxima notícia, porque passou demais, tá, produção? Volta aí, por favor, porque é isso aí, muito obrigada. Bem, de acordo com a Lei 8.552, sancionada no último dia 3 de maio, Petrópolis é a primeira cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro a permitir a entrada e a circulação de animais domésticos de pequeno porte em supermercados. É o chamado supermercado amigo dos animais, ou como é utilizado na cultura americana, aí é o pet friendly. Então, o brasileiro gosta de imitar americano, né? Bem, eu amo animais, tenho gato, temos cachorros e árvores e aves e tudo mais, eu acho tudo uma maravilha. Tem que ter esse contato humano com o animal. Mas aí já é uma questão minha, né? Essa é bem pessoal. Eu só acho que onde há vendas de produtos alimentícios, como supermercado, seja grande, pequeno, mercearia, enfim, eu acho que não combina com o animal. Não pelo animal em si, mas é porque é normal. O animal, ele solta pelo, o animal, ele faz as coisinhas, enfim. Eu não vejo, assim, nenhuma vantagem. Mas eu trouxe essa informação porque é uma novidade. Então, tem gente que vai gostar, porque tem gente que gosta de ir no mercado, na farmácia, qualquer lugar, o cachorro, ok. Mas, assim, eu não vejo saudável. Vamos lá, falar agora de turismo. O Petrópolis Convention aponta a tecnologia e sustentabilidade como novos desafios para o turismo. Então, no Dia Nacional do Turismo, o setor, com previsão de alta de 2,9% este ano, está atento às novas demandas do mercado. Vamos conferir isso, gente. Com uma perspectiva de alta de 2,9% para este ano, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o desafio para Petrópolis, que gera 760 milhões de reais por ano no setor, é a mudança de comportamento do visitante para oferecer aquilo que um novo turista pós-pandemia procura em suas viagens. No Dia Nacional do Turismo, que foi celebrado ontem, segunda-feira, dia 8 de maio, o Petrópolis Convention Visitor Bureau indica que a tecnologia avançada e a sustentabilidade são itens indispensáveis que hoje os turistas querem em suas viagens, que se tornaram também uma imersão em experiências. Vamos abrir aspas para a fala do Samir, tem a foto do Samir Al-Gawi. Para o presidente do Petrópolis Convention Visitor Bureau, está aí o Samir El-Gawi, é preciso estar em sintonia com os novos comportamentos. Ele diz o seguinte: mudamos muito, todos nós, com uma presença mais constante da tecnologia e com a preocupação com a sustentabilidade. Isso foi um legado da pandemia que nos impôs o distanciamento, mas também nos mostrou que era necessário ampliar os valores de preservação ambiental, fecha aspas, palavras do Samir.
Agora nós vamos mudar de município, isso mesmo, vamos para Três Rios. Você que é de Três Rios, ligadinho no canal 3, via Speed Fiber Tech Cable, presta atenção. A operação Remove, realizada pela Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, recolheu 3 veículos das ruas após 60 dias de operação. Criada com o objetivo de retirar veículos abandonados das vias públicas do município, a operação tem proporcionado a limpeza das ruas, mais segurança e até combate a focos de dengue. Isso é importante. Vamos abrir aspas aí para a fala. Iniciamos a operação informando sobre o funcionamento, notificando alguns proprietários dos veículos, os quais são identificados pelos agentes ou denunciados por moradores, e demos um prazo para a retirada do veículo. Até o momento foram notificados 38 veículos e 25 foram regularizados pelos proprietários e estão no prazo de regularização. Caso a retirada não seja feita em 10 dias, retornamos ao local. O que estamos percebendo é que após a notificação, os proprietários estão retirando os veículos, resultando positivamente na operação, fecha aspas, palavras do secretário de Ordem Pública, Luiz Fernando Ferreira Viano de Castro. Os veículos retirados serão destinados a um galpão da Prefeitura de Três Rios e mesmo após a realocação, ainda poderão ser recuperados pelos proprietários com resgate sujeito ao pagamento dos custos da remoção. É importante, tá? Em caso de dúvidas sobre esse assunto, ou se você quiser informar os veículos abandonados, você passa na rua e tem veículo abandonado, os cidadãos devem entrar em contato com a Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, que fica na Avenida Condessa do Rio Novo, número 93, Terminal Rodoviário. Através dos telefones, vou falar devagarinho para você anotar. É o 24 DDD de Três Rios, 2255-1481 e também o mais fácil, 153. E tem ainda o aplicativo Três Rios Mais Digital, você vai lá e faz a sua denúncia também, porque a gente sabe, né, que muitos proprietários de veículos velhos abandonam, largam lá como se não estivesse causando nenhum dano, não estivesse atrapalhando nada, e a gente sabe que atrapalha sim, que causa dano sim, ainda tem a questão da dengue. Enfim, parabéns à Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Três Rios pelo trabalho. Bem, vamos falar de números agora, porque as vendas do comércio do estado do Rio de Janeiro para o Dia das Mães podem chegar a R$1 bilhão. No Brasil, o volume de vendas no período deverá atingir 13 bilhões 170 milhões de reais. Entre os ramos do varejo, a maior fatia das vendas estará concentrada no segmento de vestuário, calçados e acessórios, seguido por farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos, e ainda por estabelecimentos especializados na venda de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. As estimativas são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bem, você que é mamãe deve estar guardando seu presente, claro. Se o filho puder dar um presente junto com um abraço, um beijo gostoso, passar o dia com a mamãe, melhor ainda. Agora, se tiver sem dinheirinho, a mamãe vai ficar feliz com a presença, porque isso é o que mais importa, né? Todo mundo gosta de presente, mas a presença do filho no Dia das Mães é o mais gostoso. Vamos continuar falando de coisas boas? Quero pedir sua atenção rapidinho aqui. Com muito carinho, preste atenção, abre seu coração. Vamos falar da campanha permanente de doação de alimentos que a gente começou semana passada, pedindo você que pode ajudar com 1 quilo, 2, 3, uma cesta básica, o que der, um pacotinho de biscoito, o que o senhor tocar no seu coração, o que o seu bolso puder, entrega ali na Washington Luiz 369, aos cuidados da missionária Tânia, porque ela tem um trabalho de assistência social ali maravilhoso. Todo mundo sabe ali, a Assembleia de Deus, mas de Petrópolis, mas a campanha não é da igreja, é uma campanha da missionária Tânia, que eu estou colaborando, e gostaria muito que você colaborasse também, passando lá, deixando o que você puder, o que tocar no seu coração, porque é uma campanha permanente, porque a missionária Tânia, ela atende todas as semanas famílias que ela conhece de perto, sabe da necessidade. Então é um trabalho, gente, seríssimo de anos, que funciona muito bem. Então, se você puder ajudar, olha, eu não posso ajudar toda semana, mas eu vou essa semana, não tem problema. O que o senhor tocar no seu coração, doe de coração, porque doar ao próximo é um ato de amor. Assim Jesus nos falou, né? Então, vamos seguir ali, mas fazendo de coração. Não faz de má vontade, não, faz de coração, porque o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus.
Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, dia 9 de maio. Vamos que vamos. Bem, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, que não é agradável, que as pessoas não gostam muito, mas que eu estou sempre falando, e é o mês em que se celebra a data do combate à pedofilia. E começou ontem, segunda-feira, a Semana Estadual de Combate à Pedofilia. A comemoração foi implantada em 2009 pela Lei 3.707, com o objetivo de conscientizar por meio de procedimentos informativos, educativos e organizativos, para que a sociedade venha conhecer melhor o assunto e debater iniciativas de combate à pedofilia. Atento à data, o deputado Thiago Galhaço enviou na semana passada um ofício ao governador Cláudio Castro, ambos do Partido Liberal, solicitando que o chefe do Executivo Fluminense tome as medidas necessárias para promover ações que deem maior visibilidade à causa no período. Entre as ações propostas estão palestras, seminários e treinamentos de professores e funcionários da rede de ensino pública e privada e de associações de pais e mestres. De acordo com o parlamentar, embora a causa exija atenção ao longo de todo o ano, é importante que medidas sejam intensificadas nesta semana para dar mais destaque à causa. O documento foi extensivo às secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos. Qualquer cidadão pode denunciar o crime pelo Disque 100 ou pelo 190 da Polícia Militar. Qualquer cidadão, você que está me assistindo agora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se você sentir que tem uma criança passando por esse tipo de situação, não importa,
Porque muitas das vezes, infelizmente, a maioria das vezes a criança sofre isso em casa, pelo pai, padrasto, tio, irmão. São raros os casos de mulher que abusam de crianças, mas tem também, a gente já teve registro aqui, mas a maior parte são homens que abusam de crianças. Então, preste atenção, não tenha medo, ligue para a Polícia 90, tudo anônimo, ou Disque 100 também, super anônimo. Não importa de onde você esteja, o 90 ou o Disque 100, porque as crianças são indefesas. E os adultos, esses pervertidos, eles fazem a criança se sentir culpada ainda. Ou então ameaçam a criança, olha, se você contar, a gente vai matar seu pai, sua mãe, fulano, ciclano. E às vezes é o próprio pai que faz. Tem casos. Claro, a gente nunca vai expor criança nenhuma, mas tem vários casos assim em Petrópolis. Em qualquer cidade que esteja assistindo, a gente sabe que tem. Então, não se omita. Se você souber denunciar, não vou me meter que é assunto de família. Não, 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 não. Isso não é assunto de família, não. Isso é assunto de todos, é responsabilidade de todos. Se tem uma criança sendo abusada, não é assunto de família. Não faça isso. Entendeu? Então, vou olhar aqui para você. Não faça isso. A gente sabe que em Petrópolis tem muitos casos, como tem em Teresópolis, como tem em Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul, Patinoférides, e de qualquer lugar que você esteja me assistindo, a gente sabe que tem. Eu estou frisando Petrópolis porque eu já fiz várias matérias. Obviamente, a gente nunca vai expor uma criança, porque já tem o trauma do que ela passa, e também porque não pode, também porque ninguém quer expor uma criança. Mas a gente sabe, sim, que tem casos. E tem casos, até você que está abusando aí, que está assistindo, saiba que alguém vai descobrir e vai te denunciar. Eu sei do que eu estou falando. Sei do que eu estou falando. O conselho que tu tem lá tem que estar muito atento a isso. Porque muitas das vezes a criança, ela é abusada e a mãe não entrega o marido porque não quer perder meu marido que me sustenta. Aí deixa o marido, seja ele pai ou padrasto, ou sei lá o quê, abusando da criança. Aí tem a data, 18 de maio, tem a data. Não, criança abusada todos os dias nesse país. A gente não pode se calar, a gente não pode achar isso normal, a gente não pode achar que nada vai acontecer. Então, por favor, você que sabe, não se omita, denuncie. 190 Disque 100. É isso. Se você se omitir, você é cúmplice. Vamos mudar de assunto e falar agora de educação? As inscrições para o vestibular CEDERJ de 2023, segundo semestre, foram prorrogadas até o próximo dia 14 de maio. No total, são 60 vagas, 30 para pedagogia e 30 para geografia. Ambas para a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Polo CEDERJ de Teresópolis. Para outras informações, acesse o site lá muito fácil, ccs.edu.br/consórcio-CEDERJ vestibular /2023-2. É muito fácil achar. O vestibular vai contar ainda com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. A prova será aplicada no dia 18 de junho e o resultado final será publicado no dia 4 de julho. A matrícula deve ser efetuada nos dias 5 e 6 de julho até as 10 horas da noite. O candidato que desejar algum esclarecimento sobre o processo de formalização do pedido de isenção ou cota pode enviar o e-mail para o vestibular.cederj.prograde@id.uf.br. Bem, vamos mudar de assunto agora, vamos dar um pulinho muito rápido ali em Nova York, porque é por lá que o governador está, né? Em busca de novos negócios para o estado do Rio de Janeiro, o governador viajou para Nova York. Cláudio Castro terá agendas com empresários e investidores a partir de hoje, terça-feira, dia 9. O governador Cláudio Castro, como eu acabei de falar, viajou para os Estados Unidos para uma série de encontros com empresários na Semana do Brasil em Nova York. As agendas incluem o Fórum Lead de Investimentos para o Brasil, que é o Berzels Summit, do jornal Financial Times, e uma conferência sobre energia renovável, além de reuniões com o Google e o trade turístico americano. A meta é capitanear novos negócios que contribuam para o crescimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro. Então tá lá a foto lá do governador em Nova York lá. Bem, agora a gente vai mudar de assunto, porque nós vamos falar de saúde e é um tema que atinge muitas pessoas,
Infelizmente, muitas das vezes as pessoas não sabem diferenciar a dor nos rins. Quando é pedra, que tá com pedra nos rins, ou quando é uma lombalgia, né? Não tem nada a ver com os rins, é lá na lombar, mas é uma dor parecida, que muitas pessoas confundem. Então hoje, o urologista, o Dr. Fábio Ortega, vai nos tirar várias dúvidas, vamos acompanhar juntinhos e eu volto já já. Você já teve pedra nos rins? Conhece alguém que já teve? Então preste atenção porque é disso que eu vou falar. Pedra nos rins. Todo mundo sabe que pedra no rim dói bastante, mas é muito comum vermos nos hospitais e mesmo nos consultórios as pessoas confundirem a dor da pedra no rim com dor na coluna, que é conhecida como lombalgia. Para diferenciar a dor da pedra no rim da lombalgia, tem 4 aspectos que eu quero destacar. O primeiro deles é a localização. Os rins ficam bem alto aqui, perto dos pulmões. Então quando começa a dor na pedra no rim, a dor é aqui no alto, ó, diferente da lombalgia, que a dor é mais embaixo. O segundo ponto é que é muito difícil os 2 rins doerem ao mesmo tempo. Isso significa que quando tem uma pedra no rim, o esperado é que tenha dor de um lado só, ou do lado direito ou do lado esquerdo, diferente da lombalgia, que a dor normalmente é dos 2 lados e mais embaixo. O terceiro é se a dor piora com alguma movimentação. Movimente seu tronco para frente, para trás, para um lado, para o outro, roda, mexe os braços. Se você perceber que a dor piora com alguma movimentação dessas, é muito provável que o problema seja muscular ou dos nervos da região, diferente de pedra no rim. Pedra no rim não piora com a movimentação. É muito comum as pessoas falarem que pedra no rim dói e não tem posição que melhore. Por fim, a intensidade da dor. Tem casos de pedra no rim que não dói nada, mas quando dói, dói muito. A intensidade da dor é muito intensa, é muito grande. Muitas pessoas dizem que é uma das piores dores que existem. Uma outra característica da dor na pedra no rim é que ela piora e depois melhora, piora e depois melhora, que a gente chama de ciclo e que normalmente demora em torno de 20 minutos. Tudo isso é diferente da dor da lombalgia, que normalmente começa devagarinho e vai aumentando, aumentando, aumentando e normalmente está associado com o movimento, como que eu falei anteriormente. Existem outras informações que você deve reparar, mas para isso eu preciso explicar um pouquinho sobre como se forma a urina no rim. A parte do rim que filtra o sangue e produz a urina é chamada de parênquima. A urina produzida cai numa tubulação que é chamada de via excretora. Ela vai levar a urina do rim até a bexiga. A urina é uma mistura de água com sais e cristais. Se tiver pouca água ou muitos desses sais, desses cristais, o que acontece é que esses sais e esses cristais vão se juntando, se juntando, se juntando, até formar uma pequena pedrinha e que depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Se essa pedra ficar no parênquima renal, ela não dói. Agora, quando ela cai na via excretora, ela começa a doer. Quando ela está no rim, a dor que você vai sentir é nas costas. À medida que a pedra está indo por essa tubulação que eu falei, em direção à bexiga, o que acontece é que a dor vai mudando de lugar. Então, quando a pedra está mais ou menos na metade do ureter, a dor que você vai sentir é na parte lateral da barriga, aqui, ó, que é o que a gente chama de flanco. E quando a pedra está quase na bexiga, nas mulheres dá uma dor na vagina ou na raiz da coxa e nos homens dá uma dor no testículo. Agora imagine você uma pedra dura passando por essa tubulação que eu falei. Na maior parte das vezes ela vai passando raspando e o resultado disso é que pode causar algum pequeno sangramento nessa tubulação. Esse sangramento vai sair na urina. Então outro sinal da presença de pedra nos rins é sangue na urina. Você também pode sentir ardência para urinar, vontade de urinar várias vezes, náuseas, vômitos e calafrios. Se você tiver esses sintomas, você deve procurar o urologista o quanto antes. Mas tem 3 situações que eu quero destacar em que você deve procurar o pronto-socorro. Primeiro, se a dor for muito intensa e não melhorar com os analgésicos habituais que você costuma usar. O segundo é se você tiver apenas um rim. Esse cálculo pode entupir a única saída de urina do seu corpo. Então isso é um caso grave, por isso deve procurar o pronto-socorro. O terceiro é febre, com temperatura acima de 38 graus. O cálculo obstruindo a saída da urina, ele prejudica um dos principais mecanismos de defesa do rim, que é a lavagem com urina. A urina descendo, ela lava tudo que está passando pela frente, inclusive as bactérias, diminuindo a chance de ter infecção. Quando o cálculo está presente e entupindo a via excretora do rim, aumenta a chance de ter essa infecção no rim, que é chamada de pielonefrite, que é um caso grave e que por isso você deve procurar o pronto-socorro. Qual a causa da sua pedra no rim? Normalmente, as pedras nos rins são de cálcio, em 80% das vezes, mas também podem ser de ácido úrico, de infecção
dentre outras causas. Existe uma série de informações que podem ajudar o seu médico a identificar essa causa, como o quanto que você está ingerindo de líquido por dia, se você está ingerindo muito sal na comida, se você está comendo muita carne, se você toma algum complemento com vitamina D, com cálcio, se você toma algum suplemento na academia, isso também aumenta a chance de ter cálculo. Mas normalmente a gente vai encontrar essa causa através de uma avaliação chamada avaliação metabólica, que inclui exames de sangue e exames de urina. Sabendo a causa, é possível orientar medidas comportamentais e hábitos na alimentação específicos para o seu caso. Mas já vou adiantar, uma das principais medidas é tomar muito líquido, água, suco, chás, sopas. Isso diminui muito a chance de você ter pedra nos rins. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Obrigada ao doutor Fábio Ortega, que é urologista e sempre traz informações relevantes aqui pra gente. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem Mulheres de Fé. Vou receber aqui a irmã Renata para a gente conversar, claro, obviamente, sobre fé. Já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 9 de maio. E agora o nosso quadro Mulheres de Fé. Pode rodar a vinhetinha. Bem, agora nós vamos começar o nosso quadro Mulheres de Fé e hoje eu recebo a irmã Renata Xavier, também conhecida como Renata da Juraci. E
E vamos falar, claro, sobre fé. Muito bem-vinda, da paz do Senhor. Obrigada por ter aceitado o convite, Renata. A paz do Senhor, Beth. É uma alegria imensa estar aqui nessa início de tarde, né? É verdade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É muito bom, né? A gente viver aquilo que o Senhor já tinha prometido, já tinha avisado que aconteceria. Então, hoje é uma manhã muito especial para mim. Ah, que bom. Então, eu sempre deixo todas as irmãs à vontade. Uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, um testemunho, os dois, é importante que a gente passe para quem nos está acompanhando de casa, no celular, do computador, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, a gente consiga passar um pouco dessa fé maravilhosa que nós temos, né? Porque não dá para viver sem fé. Fé é muito bom, né? Verdade, Beth. Eu vivo pela fé. Quem me acompanha, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que eu vivo pela fé. Né? É a fé que me movimenta. E é maravilhoso. É maravilhoso. Fé é confiar, né, Beth? É acreditar. Eu tenho guardado isso dentro do meu coração, que a fé é acreditar no Deus que eu sirvo. É acreditar no Deus que pode todas as coisas. Que o nosso Deus é vivo. Isso, muito nada, vivo, muito presente. Nada, Beth, é impossível para Ele. Se a gente acreditar nele e confiar nele e crer nele, a gente vai viver coisas que aos nossos olhos, muitos olham e pensam assim, mas como? É Deus. Verdade, aleluia. Né? É Deus quem faz, é Ele. E quando nós acreditamos nele, Beth, eu venho vivendo isso, Ele se agrada muito. Sim. Quando nós acreditamos nele, que Ele vai fazer, né? Eu tenho recebido algumas promessas e eu acredito piamente. E lá no meu quarto tem uma mala lá. E essa mala tá lá porque eu tô acreditando, eu já estou pisando aonde Ele disse que eu vou pisar. Oh, aleluia. Então eu já tenho todo um preparo, eu já estou me preparando para uma viagem, para algumas viagens que Ele disse que eu vou fazer. E eu tive a oportunidade, já comprei a mala tá lá no cantinho do meu quarto. E você acredita que eu consigo visualizar? Creio, eu creio. Eu chegando em aeroportos, eu chegando em estados do nosso país, eu chegando fora do nosso país, porque Ele disse que vai fazer. E eu confio piamente nele. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e também eu creio muito, Renata, também nisso. Glória a Deus. Eu acredito nele, eu acredito. Eu creio. E é maravilhoso porque eu até hoje, Ele não deixou de cumprir nada que Ele disse para mim. Sim. Que faria. Então, assim, quem está nos assistindo, talvez ainda não aconteceu porque não é o momento, né? Não é a hora, mas Ele, no tempo determinado, no tempo de Deus, né? Ele faz acontecer. É diferente do nosso tempo, né? Muito diferente. A gente fala que está demorando. Gente, para Deus, 1000 anos é um dia, 1000 anos é tudo diferente. Deus é Deus, não adianta querer questionar. É no tempo dele. E é importante a gente trabalhar a nossa fé, né? Isso. A gente às vezes fica muito apegada ao que a gente está vendo, né? Ao que está ao nosso redor. Mas acreditar no que está vendo é muito fácil. Pois é. Está vendo aqui no estúdio, tem a parede ali. O que está depois da parede, a gente tem que acreditar. Aí as pessoas às vezes, porque a minha condição não tem como, né? O que eu estou vivendo agora, irmã Renata, financeiramente falando, familiar falando, né? É impossível, porque você está vendo com seus olhos naturais. As circunstâncias com os olhos do homem da carne. Com os olhos do homem. Mas se a gente crer, né? No que o Senhor, na palavra, né, dele, no que o Senhor projetou para minha casa, para a tua casa, para a nossa família, a gente vai longe, né? E vai com muita mais leveza, né? A gente
dando a mão para Jesus e deixando Ele nos conduzir, perdendo o medo, né? Que muitas das vezes vem o medo, né? Eu tenho vivido aí na estrada, Beth, saio para pregar, fazendo a obra do Senhor, e tem horas que eu e meu marido, nós olhamos um para o outro assim, numa estrada, né? E aí a gente sorri, porque a gente fala, a gente tem que crer, né? A gente está confiando naquele que nos prometeu. E que cumpre sempre. Não Sempre. tem isso. O Senhor não frustra ninguém. É verdade, é verdade. Mediante a isso, eu separei, né, alguns textos bíblicos que vai nos fortalecer nessa manhã. Amém. Né? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. A partir do versículo 5, o versículo 8 ele diz o seguinte: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aí o versículo 10 ele diz o seguinte: ouvindo Jesus, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Né? O centurião, ele acreditou, ele creu, né, que Jesus liberando uma palavra, né, alcançaria o seu servo e o seu servo ficaria curado. Eu, como líder de trabalho de libertação, a gente, né, fica ali na palavra do Senhor, deixando claro para as pessoas que enquanto nós estamos reunidos ali, né, às quintas-feiras à tarde, chegamos ali às 3 horas e iniciamos o culto, enquanto estamos ali, Jesus liberando uma palavra, quando a pessoa voltar para o seu lar, voltar para o seu trabalho, algumas situações podem ter sido mudadas, né? É verdade. E aí lá no versículo 13, disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, seu criado ficou curado. Aleluia. Ele acreditou em Jesus. Isso é maravilhoso. A gente não pode parar de acreditar no Jesus que nós servimos, né? Não podemos em momento algum parar de acreditar, né? E eu sempre falo aqui, Renata, quem acompanha que o quadro, que a fé, ela não é assim. Você tem que exercitar cada dia, nas pequenas coisas. E eu faço muito, tem gente até que, mas você pediu isso para Jesus? Nas pequenas coisas. Você vai orando, vai pedindo. Verdade. Claro, você tem que também procurar viver uma vida buscando a cada dia, porque quando a gente se converte, a conversão é diária, a santificação é diária. E aí, no meio desse processo, você também vai praticando a fé. Verdade. Com coisas pequenas. Tem gente que, às vezes, está um caos, não tem vaga em lugar nenhum, por exemplo. Isso. Aí meu esposo falou assim, não, eu vou orar até a gente chegar, a vaga vai estar lá. Assim, a coisa mais improvável chega, a vaga está lá. É um exemplo. Então, assim, são coisas pequenininhas que ninguém dá atenção, mas que se você for tentando, você for provando, você consegue. Isso. E não quer dizer que você tenha que testar a sua fé só quando você estiver precisando de um milagre. Verdade. Até porque o milagre já é a nossa vida. Isso. Porque, na verdade, Deus não precisaria nos dar mais nada, porque Ele deu o seu Filho único para nos salvar. Nós já temos a salvação, então só não tem quem não quiser. Porque ainda estamos no tempo da graça. Vai chegar uma hora que acabou. Então, mas ainda temos. E as pessoas têm que entender isso. Deus já deu tudo, que é o Filho dele. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda vai proporcionando tantas outras coisas, vai cuidando, vai tratando, de Deus, vai curando, vai salvando, vai libertando. Nossa, é muita maravilha. É verdade. Eu tenho uma experiência, né? O meu filho hoje ele está com 13 anos, o Arthur. E o Arthur, quando ele tinha 8, 9 anos, ele desenvolveu uma doença neurológica. E essa doença, para a gente resumir, né? A doutora falou para mim, olha, o seu filho, parece que ele está com o dedinho dentro da tomada,
Pensa numa criança agitadíssima. E aí no colégio, quando ele ia para o colégio, dentro da van, eu sofria muito, porque eu ficava em casa e às vezes o telefone tocava. Olha, vem para o colégio, o Arthur não está deixando ninguém estudar dentro da sala. Em casa ele corria o tempo todo, sofreu alguns acidentes. E aí eu comecei a dar a medicação, claro, né? Comecei o tratamento, só que eu fui exercitar a minha fé, né? Eu falei, não, essa situação eu vou colocar nas mãos de Jesus. E aí, Beth, eu fiz um propósito. Todas as vezes que o Arthur ele saía para o colégio, eu dobrava os meus joelhos e eu ficava ali de joelhos orando e deixando o Arthur nas mãos do Senhor. Amém. Dentro da salinha, né, na igreja, muita reclamação dele. Teve uma vez que eu estava na mesa anotando algumas coisas e ele veio correndo e ele subiu, ele agarrou no varal da cortina e eu vi aquela cena, o varal chegou a envergar e ele desceu e eu falei, meu Deus, e eu continuava na oração, dando a medicação, mas em oração, e eu cria, eu falava, Deus, eu creio que o Arthur vai ficar curado. E em uma das minhas orações, Beth, eu coloquei ele para o colégio sozinha em casa, meu esposo tinha saído para trabalhar, eu dobrei os meus joelhos, como todos os dias eu fazia, e aí eu comecei a orar. E uma presença gloriosa invadiu o meu quarto nesse dia. E eu chorava copiosamente, mas eu chorava muito, 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 muito. E eu falava, o que está acontecendo hoje? Hoje está diferente. E eu falava o nome do Arthur e eu sentia algo diferente. Passou, o Arthur chegou em casa, e aí eu dando a medicação ainda e tal, não estava vendo muito retorno. E aí começou as pessoas a me perguntar. Na reunião no colégio, elas me perguntaram, a medicação que você está dando para o Arthur está fazendo muito efeito? Aí eu falei, está fazendo efeito? Tá, mas o Arthur parece outra criança, mãe. Aí na salinha eu lembro a tia me abordar. E aconteceu um fato que a medicação faltou aqui na cidade. Então ele ficou um tempo sem medicação. Olha como é que Deus trabalha, né? E esse tempo que ele ficou sem medicação, a gente aguardando as farmácias entregarem, e a tia me abordou da salinha e falou, Renata, o que você está dando para o Arthur? Jesus. Aí a avó também perguntou, o que você está dando para o Arthur? E aí eu em um culto, né, de libertação lá na congregação, Deus usou uma profetisa, ela não sabia de nada, e ela apontou para mim e falou, o seu filho ficou curado. Aleluia. Você orando e o Senhor Jesus curou o Arthur. E hoje, Beth, o Arthur não toma nem Novalgina. Meu Deus. Ele ficou curado e a doutora deu alta, disse, ele não tem mais nada. Aleluia. Arthur, vai viver, porque você não tem mais nada, não tem porquê, né, repetir os exames. E disse, está tudo. E no colégio elas diziam, olha, o Arthur vai ter muita dificuldade para aprender. O Arthur está com 13 anos no 8º ano, nunca repetiu. Então vale a pena, né, Beth, a gente ficar em orações e eu confiando em Deus e eu crendo, eu orando e eu cria, eu falava, Deus, a qualquer momento tu vai liberar uma palavra. Eu tenho esse costume de orar, eu cito isso aqui, eu falo, Deus, basta tu liberar uma palavra agora. Aleluia. E o milagre acontece, né? E o milagre aconteceu. O Arthur hoje é uma criança super calma. É um adolescente, né? A gente tem que pausar que ele é um adolescente. Ele tá, né? Mas a produção para desligar aqui o ar, por favor. Mas aquela agitação, aquela coisa toda de medicação, graças a Deus ele ficou curado. Nós que somos pais, nós passamos por momentos, eu e o pai dele, muito difíceis. Então, olha, não pare de orar, não pare de acreditar, né? E essa é uma experiência que eu tenho. Eu estou contando uma, mas eu tenho várias, né? De exercitar a fé, de aprender a orar crendo, né? Mesmo que os meus olhos, ele chegava em casa, eu acabei de orar, mas às vezes ele chegava agitado, né?
né? Não dormia bem, aí a van, olha... Isso aí foi um milagre, Foi o que eu te né? falei, eu dei aquele exemplo assim que as pessoas dizem, bem bobinho, mas é o exercício diário. É verdade. Isso aí já foi um milagre, muita oração e agrada ao Senhor. Isso. Eu também tenho aí meus milagres. Um dia eu vou contar, hoje é o seu dia de trazer essas experiências, porque esse Deus é maravilhoso, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Verdade. Agora tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque Deus não é o gênio, eu sempre falo, não é o gênio da lâmpada mágica. Tem gente que vai ao culto uma vez e quer os seus desejos concedidos. Não é assim que funciona, não. É verdade. E eu tive outras mães que estavam passando na época pela mesma situação e elas não acreditaram que Jesus podia fazer. E de vez em quando eu encontro e ela fala, olha, ora pelo meu filho, ele está tomando já uma mão de medicação. Ela tem que orar também. Não é? Porque tem gente que fica... Isso acontece muito. Muita gente não para, não. Você ora, eu oro, mas você está orando? Porque o Senhor agrada a quem está pedindo. Claro, nós vamos orar para reforçar. Mas a pessoa tem que orar pelo... A mãe tem que orar pelo filho, tem que orar pelos seus, pela sua casa e acreditar. Não é entregar, não é uma encomenda. Isso. Ó, manda encomenda para mim. Não é assim. Acreditar que Jesus, Ele vai fazer. Eu separei aqui também o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 8, a partir do versículo 40, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E chama muita atenção que enquanto Jairo ainda falava, veio uma pessoa, né, da casa dele e disse para Jairo, ô Jairo, não incomoda mais o mestre não, a tua filha, ela já está morta, né? Ele ali suplicando ao Senhor para que Jesus fosse até a casa dele, para que o milagre acontecesse, alguém chegou e desanimou. E aí Jesus ouvindo, Jesus olha para Jairo, né, e falou, Jairo, não temas. Jairo, não temas. Crê somente. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí Jesus chega na casa, né, e Jesus pede que alguns que estavam dentro da casa saiam, né? Ele pede que fique ali apenas o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago no ambiente, né? Porque a incredulidade, ela atrapalha também, né? Às vezes nós estamos cercados por pessoas que não acreditam. E você que é dirigente de culto de libertação, eu faço parte 2 lá na sede e lá na congregação Valparaíso. Você deve pedir isso também. A gente sempre pede aos irmãos que estejam ligados, atentos. Isso. Porque o Senhor está ali, está operando, está visitando, está querendo fazer, mas às vezes a pessoa está ali, está conversando. Tem gente que chega ao cúmulo de comer no meio do culto, não sei como funciona isso. Está ali distraído, está mexendo no celular. Gente, as coisas de Deus são seríssimas. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que ter toda a referência possível ao Senhor. Então tem pessoas que vão ali, parece que estão no cinema, comendo pipoca. Provavelmente Jesus Aí depois sentiu... fala, foi o culto, não vê nada. Não vai ver nunca. Não vai ver, tem que estar ligado, tem que estar conectado às coisas do céu, né, Renata? Provavelmente, né, a gente aqui conjecturando, Jesus viu no ambiente uma dispersão. Ele viu que nem todos que estavam ali com Jairo estavam acreditando que a menina ia ressuscitar. E nós vemos aqui que no versículo 54, ele toma a menina pela mão e fala com ela em voz alta, menina, levanta. Coisa linda, né? Que o Senhor, nessa tarde, Ele possa estar pegando algumas pessoas pelas mãos, né, Beth? Isso. E dando essa ordem, né? Levanta, né? Eu posso todas as coisas. Para o céu, para Deus, não tem nada impossível, né? Somos nós que muitas das vezes limitamos o nosso Deus, né? A gente quer colocar Deus numa caixinha. E a grandeza dele não tem como a gente mensurar, né? Eu também separei aqui o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Lázaro, ele adoece,
né? Ele morre e logo em seguida nós vamos acompanhando ali o texto e nós vamos ver que Jesus chega e ele ressuscita. No quarto dia, para não ter dúvida. Isso. Aí o versículo 3 do evangelho que João escreveu, as irmãs de Lázaro, elas mandam dizer a Jesus, né? Senhor, está enfermo. Elas avisam que ele ainda está enfermo, né? Lázaro está enfermo, Jesus. Quem tu ama está enfermo, né? E aí me chama muita atenção, Beth, que no versículo 6, quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, doente, ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Ué, mas Jesus amava Lázaro, né? Ele recebe um recado que Lázaro está enfermo e ele permanece 2 dias ainda no lugar que ele estava. E meditando aí, eu consegui entender que Jesus, ele queria fortalecer a fé da família de Lázaro. Ele viu pouca fé na família. Então, eu entendi que Jesus ele não foi no tempo que elas determinaram, porque se ele fosse, ficaria muito fácil, né? Ele está doente, Jesus chega, cura Lázaro. Verdade. Jesus deixa as coisas, né, se encaminharem. Deixa complicado, deixa não tentar. A gente às vezes está orando por uma pessoa, irmã Renata, a hora que está no hospital, daqui a pouco, irmã Renata, já foi entubada. Não é assim? E a gente está orando e Jesus não chega. Já parece que Jesus... E aí a gente percebe que Jesus está fortalecendo a nossa fé, né? Ele não depende do tempo. Aí quando os médicos não podem fazer mais nada, eis que chega Jesus e pode tudo. Não é maravilhoso? Tremendo. É porque o nome dele vai ser glorificado. É verdade. Não é? E aí eu amo isso, porque a gente é muito ansioso, né? A gente quer dobrar o joelho, quem não quer, né? Todos nós queremos dobrar os nossos joelhos e às vezes tem uma urgência, né? Mas Jesus, ele trabalha a nossa ansiedade. Ele sabe como eu estou, como você está, quem está nos assistindo. E aí ele trabalha, né? Ele fortalece a fé da família de Lázaro. Ele leva elas a crer que quando ele chegasse, o milagre ia acontecer. E foi o que aconteceu, né? É uma maravilha falar de Jesus. A irmã me perguntou algum tempo. Eu falei, uns 20 minutos. A gente já está quase em 30. Ai, que e ótimo. tem 2 minutinhos para acabar. Vou deixar a irmã finalizar, fechar aí o raciocínio para a gente poder encerrar. Maravilhoso, Beth. A gente falar de Jesus, as horas voam. Nossa, passa muito rápido. E foi muito bom estar aqui, falar de Jesus, falar de fé, que nós possamos acreditar nele, acreditar nas promessas, né? Você que está nos assistindo, acredita em Jesus, espera nele porque ele pode todas as coisas. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma benção estar aqui com vocês. Amém, muito obrigada, tá, Renata? E é isso, esse quadro Mulheres de Fé é para te ajudar um pouquinho, se você já tem fé, a fortificar a sua fé. Se você não tem, você começar a pensar, poxa, realmente tem ali um Deus vivo que eu posso clamar. Enfim, mas dê o primeiro passo. Se você ainda não buscou sua salvação, se você ainda não conhece Jesus, busque, procure. Primeiro passo é a salvação. Depois você terá todo o reino para avançar, porque afinal o reino do nosso Jesus, né, Renata, não é desse mundo e a gente quer... A gente quer ir para cima, a gente quer ir para o céu. Verdade. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Por mim, eu ficava aqui a tarde toda, mas o tempo já acabou. E a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Obrigada. TVC, a TV do Correio da Manhã.